Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar um ponto que eu falei, eu nem lembro que aula que foi, se foi a segunda, se foi a terceira, sobre as 3 igrejas lá de Atos dos Apóstolos. Alguém lembra que eu falei de Igreja de Jerusalém? Eu disse que ia falar sobre a Igreja de Jerusalém, de Antioquia e a de Éfeso, mas eu falei só sobre Jerusalém. Alguém anotou? Não lembro. Então, eu vou... Foi a segunda aula. Foi, deve ter sido por aí a segunda aula, exato. E aí, amados, eu quero retomar por quê? Porque eu não acabei, falando numa aula, acho que não deu tempo, acabou a aula, e na aula seguinte eu acho que eu abordei outro assunto, acabei não dando continuidade, pelo menos o que eu me lembro. Como vocês aí também estão não lembrando, então, ainda que eu falei, não lembro, então eu vou repetir. Né? Mas vamos lá, eu quero falar sobre, vou dar uma pequena pincelada novamente, né, na de Jerusalém, as características. O que eu quero abordar é o seguinte: a igreja de Jerusalém tinha uma característica, a igreja em Antioquia, na cidade de Antioquia, tinha uma outra característica, a igreja de Éfeso tinha outra característica, né? E a gente vai abordar sobre isso e o que isso tem a ver com a gente e tudo mais. Então vamos lá, a igreja de Jerusalém, eu nem coloquei aqui nenhuma referência bíblica, mas eu me refiro a Atos dos Apóstolos, aquela igreja que foi a primeira igreja, né? Desde o capítulo 2, a gente vê até o capítulo 15, muitas atividades lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. É onde o Espírito Santo desce lá na vida dos primeiros discípulos, aqueles quase 120, né? Onde tem lá a grande colheita de almas, Pedro pregando, 3.000 pessoas se convertem, depois o número sobe para 5.000, enfim. Capítulo 6, lá onde eles instituem o ofício diaconal também, né? Onde surge os diáconos ali, é o capítulo 6 que a gente pega a referência para falar sobre as características de um diácono, né? Embora algumas igrejas, a nossa aqui, por exemplo, não adota esse título, mas tem pessoas que têm a função, né? Que são os voluntários, acho que aqui são os voluntários, né, irmão Alberto? Me ajuda aí, você que é um deles também, meu irmão. São os voluntários, né, que chamam, né? E fazem um serviço aí semelhante aos dos diáconos, né? Que cuidavam mais dessas questões materiais, essas questões mais de organização, administração. É isso que a gente vê em Atos capítulo de número 6, né? Ainda lá na igreja de Jerusalém. Então, é mais ou menos aí entre o capítulo 2 e o capítulo 15 que eu vou pegar as informações, tá bom? Para passar para vocês. Então, essa igreja de Jerusalém, ela era um pouco presa às tradições, que a gente precisa lembrar. A igreja, ela nasce judaica cristã, né? É num contexto dos judeus. Então você tem costumes judaicos, você tem, por exemplo, a prática de todo sábado tá lá mais intensamente na sinagoga, né? Ou no caso lá no templo. E, por exemplo, a gente pega Atos capítulo número 3, Pedro e João estavam indo à hora da oração, né, ao templo orar, não tem essa expressão? Então, olha a prática, eles continuavam. Não é que eles aceitaram Jesus e assim, abandonaram toda a sua cultura. Não, e nem é isso que o Evangelho propõe, não é? A cultura ou as culturas em si, elas não são necessariamente boas, nem necessariamente más. Não existe uma cultura de crente, no sentido, né, mais sociológico. Então, eu pergunto muitas vezes assim: qual é a música de crente? Qual é o ritmo que Deus gosta? Depende muito da região. Né? Em São Paulo, por exemplo, eu vou falar de lá porque lá eu conheço bem mais, né? Meu convívio lá, mais de 20 anos, lá, né, enquanto crente, né? Aqui tem 1 ano e pouco para 2 anos. Então lá eu conheço muito mais a realidade e tudo mais. Mas aqui também não parece ser tão diferente, porque embora a gente tenha uma região, mas você tem diversas igrejas que entendem o Evangelho de formas diferentes.
Então você vai numa assembleia, né? É muito parecida com a Assembleia de São Paulo, não tem muita diferença. Você vai numa Deus e Amor, aqui tem Deus e Amor? Tem um ali atrás, é verdade, na Belo Horizonte, né? E aí então a igreja em si, independente da região, ela é muito parecida porque ela tem uma identidade. Então a gente percebe que muitas denominações, elas absorvem, né, identidades a partir das suas origens. Mas é interessante que depende muito dos seus membros. Por exemplo, em São Paulo, apesar de estar em São Paulo, que a coisa mais difícil em São Paulo de encontrar é um paulista, sabia? Lá você tem, né, o mundo todo, menos paulista. Então assim, nordestino então, né, é o que mais tem em São Paulo. E fora as colônias, né? Você tem colônia de japonês muito grande, né? Você tem colônia de italiano, de boliviano, haitiano, né? Há pouco tempo está vindo, mas mais como refugiados do que mesmo, né? Coreano. Você tem o mundo todo lá, né? Em São Paulo. Mas assim, são comunidades grandes, são bairros inteiros, né? Você pega o bairro da Liberdade, é um mini Japão. Só japonês. É um pequeno Japão, né? As ruas, a decoração, tudo. Né? Então a cultura em si. Você vai para. Tem muito italiano lá também em São Paulo. No Bexiga, exato, eu morei lá, meu irmão. E assim, a Liberdade aqui, vem a Bela Vista e o Bexiga, são 3 bairros bem tradicionais. Né? Você tem a Moca também, que é um bairro bem tradicional de italianos, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: então você tem todas essas culturas e você tem toda essa identidade, e muitas vezes a igreja absorve isso e coloca aquilo como não, isso aqui é de Deus. E muitas vezes não tem nada a ver com o ensino bíblico, muito menos com vontade de Deus, né? E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: por exemplo, se eu toco um rock na igreja, aquele rock pesado, guitarra zona e tal, aquela coisa toda, não, opa, esse negócio não é de Deus, esse negócio é do diabo, né? O diabo é o pai do rock, como dizem, né? Fala, tranquilo então você acha que é. Mas e um forrozinho, assim, uma sanfona, um triângulo? Não, aí tranquilo, é de Deus. Porque muitas igrejas, elas têm origem, os membros são do Nordeste. Então é uma música que eles, né, absorvem tranquilamente. Só que as letras, lógico, as letras, não estou falando que é um forró de um Luiz Gonzaga, não tem nada a ver. Né, o ritmo em si é um forró, tem lá um pandeiro e tal. Aí a gente acaba pensando, calma aí, então Deus gosta de forró e não gosta de rock? Como que é esse negócio? Né? Então a gente não pode confundir cultura, amados, com ensino bíblico. Isso diz muito mais respeito às nossas vontades, os nossos gostos, tá certo? E a nossa origem. Então a gente não pode confundir, né? E infelizmente, cada igreja, cada crente, cada comunidade de fé, eles têm o direito de decidirem, por exemplo, como que eles vão fazer o culto. Como vai ser o culto? O culto vai ser 1 hora de oração, 30 minutos de música, mais 30 de palavra. Ó, se fosse, estava bom demais, né? Mas inverte, né? É 1 hora de música, 3 minutos de oração e 20 minutos de mensagem, né? Oh, meu Deus do céu. Eu chamo isso de culto Martinho da Vila, né? Canta, canta, minha gente. Então é só música. Mas enfim, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer e destacar são as questões de tradições. Tá? A igreja de Jerusalém não era diferente. Não é uma igreja perfeita, amados. A gente, quando lê Atos dos Apóstolos, né? Nossa, a igreja primitiva, eu vejo muitos irmãos falando isso, tá? A igreja de antigamente, a igreja primitiva, como se fosse perfeita. Nunca existiu uma igreja perfeita. Sempre houve igrejas constituídas de pessoas que tinham os seus pecados, os seus defeitos. Capítulo 5, por exemplo, amados, um casalzinho lá, um casalzinho crente, mentirosos, foi fulminado, inclusive, lá, olha que ação, né, de juízo de Deus imediato. Então você vê lá um cara lá querendo comprar o dom lá que Deus estava usando Pedro lá, se me fala Pedro, né, para expulsar lá um demônio com dinheiro. Falou, eu também quero isso aí, quanto que é? Então vocês percebam que nunca teve esse negócio de igreja perfeita. Isso não existe. O que existe são igrejas comprometidas com a palavra de Deus, onde eles buscam diariamente, né, os seus líderes são pessoas maduras, experimentadas no Evangelho, e o Evangelho é levado a sério nessas igrejas. Então você tem isso. Agora, cada uma delas, elas vão criando, elas vão construindo identidades que vai ser a marca dela. Por exemplo, você tem igreja que é muito forte no evangelismo, mas
peca muito no ensino. Você tem igrejas que ela tem uma característica muito grande na música de qualidade, né? Os irmãos assim são muito dedicados e tal, é aquela coisa toda, né? Essa adoração e tudo mais. Mas por outro lado, às vezes são também deficientes no ensino bíblico. Outros são bons, pode vir, meu amado, fica à vontade, meu irmão. Outros são bons em algumas características, né? Discipulado, por exemplo, e tal, ou trabalha muito com casais, na área familiar, mas pecam por outro lado, pecam, eu digo assim, não pecado, né? Deixam a desejar por outras características. Então, faz parte. Nenhuma igreja local vai dar conta de expressar o evangelho na sua totalidade, amados. E eu não estou dizendo isso como um pretexto para relaxo, não é isso. Eu estou dizendo que o evangelho, ele é infinitamente muito mais rico, muito mais belo, do que nós, como uma comunidade local, consegue expressá-lo na sua beleza. É muito difícil você ter... São Paulo, em alguns lugares aí também no Brasil, você tem as megas igrejas. Você tem lá 3, 4, 5 mil membros, né? Então, muitas vezes, dependendo da proposta dessas igrejas, você consegue até expressar várias facetas, vários aspectos que o Evangelho propõe. Então, é o que a gente vai avaliar aqui. Então, essa igreja de Jerusalém ainda era presa em tradições, né? A despeito disso, não deixou de desenvolver um ministério com as viúvas daquela cidade. A vida em comum, auxílio aos necessitados e o ministério da palavra e também a integração das pessoas. Então, a gente percebe na igreja de Jerusalém que havia esses pontos positivos, tá? Então, ainda era muito tradicional no sentido da cultura, né? Não teve a discussão lá no capítulo 15? Os gentios estão aceitando Jesus aí. O que eles têm que fazer? Se circuncidar, guardar o sábado. Opa, calma aí, eles não são judeus. Como que precisa desse negócio todo? Aí houve a discussão até que decidiram lá. Mas percebam que ainda na cabeça daqueles irmãos, servos de Deus, gente salva, havia as limitações ainda presas às suas culturas. E isso foi trabalhado. Então é isso que a gente precisa pensar, amados. O que faz parte da cultura e nós podemos retrabalhar isso, rediscutir isso, e o que não é, porque o que é ensino bíblico não se muda mesmo. Aqui na China, 2.000 anos atrás, 2.000 anos para frente, é doutrina é imutável, ela é universal, que a gente chama, né? Agora, assim, questões culturais, isso pode ser mudado, não tem problema. Por exemplo, nós tínhamos em muitas igrejas evangélicas, pentecostais ou não, né? Há 40, 50 anos atrás, os irmãos vinham de terno e gravata para a igreja e vinha de chapéu. E colocava lá, eu não sei como é o nome daquele trem aqui, mas é traste que chama lá em São Paulo. Traste, eu sei que chama pessoas de traste, mas não é isso não, né? É um que põe assim um suporte, assim, tem um coisa em cima dele, tem um monte de alcinha. Um chamam de mancebo, outro de traste, né? Tem vários nomes, mas enfim. Então na porta da igreja você tinha, então os irmãos colocavam o chapéu lá e ia. Hoje ninguém usa mais chapéu, irmão. Mas por que você tinha isso, esse costume? Porque a sociedade, não eram os crentes, eram as pessoas na rua, andavam de terno e gravata e chapéu, né? Isso, inclusive, nós chamamos hoje de roupa social, porque era o que a sociedade usava. Não eram essas roupas assim como a gente usa hoje. Podia ser no calor do Espírito Santo, né? Do Rio de Janeiro, lá do Pernambuco, essa era a roupa que as pessoas usavam. O que eu quero dizer é que essas coisas, elas são mutáveis, não tem problema, não é? Agora o que a gente precisa entender é o que é importante aqui, é que essa igreja, embora tinha essas dificuldades, mas ela tinha qualidades. Então quando eu falo de igreja assim, a igreja não era perfeita lá em Atos Apóstolos, não era. Tinha os mesmos, nós temos os mesmos pecados que eles tinham, e eles tinham os mesmos pecados que nós temos? Sim, amados. A gente estuda as cartas de Paulo, não tem diferença, é gente. Só que talvez o que eles tinham, e nós muitas vezes não temos, é justamente isso, a seriedade para tratar os pecados quando eles surgem. Né? De uma maneira bíblica, claro. Né? Tratar as coisas. E não aceitar também algumas posturas aí que infelizmente hoje são aceitas. Mas nada dessas questões assim são fútil. Isso não, sabe, irmão? O que a gente precisa entender é caráter. É o caráter que o Evangelho ele trabalha. O que Deus se importa nas nossas vidas é o caráter. Não é se a pessoa usa cabelo assim, um assado,
não é se a pessoa usa um penduricalho na orelha, né? Ou sei lá onde mais. Não são essas coisas, meu Deus. Jesus não morreu por causa dessas coisas. Jesus morreu para resgatar a vida do ser humano e transformar o seu caráter. É o que define o ser humano. Se o cara é honesto, não é? Se é generoso, se é sincero, se exerce a bondade. Olha só, então são essas questões que o Evangelho ele vem transformando. São 3 características que existem na vida de uma pessoa, um ser humano. Vontade, não é isso não. Isso também faz parte, mas é isso, aqui é outro aspecto. Personalidade, caráter e temperamento. Isso aqui, ó. Quando Jesus vem e resgata o pecador, o que acontece na vida desse pecador? O que deveria acontecer? O que o Evangelho propõe? O que o Espírito Santo quer fazer? Transformar o seu caráter, controla o seu temperamento e preserva a sua personalidade. Agora, muitas vezes, a religião, ela quer controlar a personalidade da pessoa, né? O temperamento, muitas vezes também não entende as qualidades, porque todo temperamento tem seus pontos positivos e negativos. E às vezes não trabalha o caráter, que é o principal. Então, o principal é o caráter. A personalidade, que é o que eu gosto, de repente, de uma música mais... Um MPB, por exemplo, uma música mais tranquila. Não gosto do forrozinho de Jeová. Né? Então, cada um tem os seus gostos, irmão. Eu gosto são gostos pessoais. E quando a gente quer controlar pela religião os detalhes da vida das pessoas, a gente começa a ser impositor, né? Aqueles que querem esmagar a personalidade das pessoas, quando nós devíamos trabalhar o caráter dessas pessoas e ensiná-las que o Espírito Santo quer estar potencializando aquilo que é positivo no seu temperamento e controlando aquilo que é negativo no seu temperamento. Vou dar um exemplo de temperamento. O sanguíneo, pessoa aquela, né, comunicativa, expansiva. Então tem qualidades dela. Ela tem iniciativa. São pessoas que, né, geralmente são aquelas que têm as ideias e ela encabeça, é líder. Só que também tem um aspecto negativo. Às vezes é precipitada, fala demais, fala o que não deve. Então o Espírito Santo quer trabalhar essas características do temperamento. Né? O que é positivo, isso é para o Evangelho. O que é negativo, isso aqui é controlado pelo Espírito Santo. Então, só um exemplo, por exemplo, nessa questão. E aí a gente precisa entender, mesmo que tenha essas limitações, porque tem igrejas, infelizmente, que são limitadas concernente à compreensão, são imaturas nesse sentido cultural, mas a de Jerusalém, por exemplo, ela tinha um trabalho forte social, que era com as viúvas, que surgiu o ministério diaconal no capítulo 6. Por que surgiu esse ministério? Porque quando perceberam que algumas viúvas, mulheres, elas eram desprezadas porque eram de origem, né? Eram judias, mas eram de origem gregas, né? E tinha judias que eram lá de Jerusalém mesmo. Então, assim, você tinha um partidarismo. Quando isso foi percebido, teve uma reclamação, os apóstolos chamaram o povo, então elege vocês aí, os diáconos vão cuidar disso. E começaram então a ter esse cuidado. Agora, isso aqui é palavra de Deus que era ensinado lá do Antigo Testamento, que as viúvas devem ser amparadas, que os órfãos precisam ser amparados, que os pobres precisam ser cuidados, que os estrangeiros precisam ser tratados com dignidade. Lembra que eu falei para vocês do quarteto da vulnerabilidade? Né? Então, órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros. Nós temos esse mesmo contexto entre nós. Isso aqui não é privilégio lá dos judeus. E a igreja surge e só foi cumprindo aquilo que Deus sempre ensinou a respeito da convivência da igreja. Porque, amados, o que me chama a atenção nessa igreja de Jerusalém é que, pelo fato de eles terem uma cultura judaica que ensinava o seguinte: a minha vida, ela não tem essas divisões, esses compartimentos, sabe? Na igreja eu sou uma coisa, dentro de casa eu sou outra, lá no trabalho eu sou outra. Como se eu pudesse ter valores diferentes em cada lugar e comportamentos diferentes em cada lugar. Não posso. A cultura judaica, isso era muito forte. A vida do judeu, a ética, os valores, né, o que ele carregava como princípios era aplicado em todos os aspectos da vida. Você não tinha essa ideia de vida ministerial, vida profissional, vida familiar. Isso não existe biblicamente na proposta.
E infelizmente hoje, muitas vezes, a gente se depara com irmãos assim, que eles são camuflados, né? Parece o camaleão, né, irmão? Quando chega no ambiente, né, ali ele tem outra cor, né? Chega no outro, então ele vai se moldando segundo onde ele está. Não, amados, senão a gente vira um hipócrita, gente religiosa, gente falsa, com máscara. Precisamos ser quem nós somos, diante de Deus, inclusive. Na sala da minha casa ou no púlpito pregando. Meu Deus do céu. Por que a gente acha que, né, tem condição de a gente ser diferente nos lugares? O que estamos ensinando? A gente precisa ter muito cuidado com essas questões aí, senão a gente cai lá no pecado dos chamados fariseus, né? Então, que por fora parecia ser gente, na aparência, né? Gente santa, né? Vaso ungido, homem de Deus, aquela coisa toda, mas muitas vezes não era, né? Precisa ter muito cuidado. Então, vida de cuidado das viúvas, no auxílio com os necessitados, o ministério da palavra eles tinham também muito forte, e a integração das pessoas, né? As pessoas precisam vir às igrejas, aos templos, amados, e serem acolhidas. Eu não sei qual é o contexto que vocês conhecem melhor do que eu, mas eu já me deparei muitas vezes com pessoas vindo à igreja e os irmãos, assim, têm dificuldade de acolherem, sabe, de recepcionar. Eu não estou falando de gente assim, mais ou menos, normal, não existe normal, né? Mas quando vem uma prostituta, uma pessoa mais, né, sensual, uma mulher, quando vem, sei lá, de repente, um morador de rua, esses são alguns extremos, né? Mas quando vem pessoas que, até para a sociedade, são meio desajustadas, a gente às vezes tem dificuldade de ter aquela recepção natural. Às vezes é meio até forçado, né? Então nós precisamos entender, amados, que as pessoas vindo para a igreja, elas precisam ser integradas, acolhidas, recebidas. Ali é o lugar para que elas possam de fato entender que elas são dignas como ser humano, não é? Eu não estou dizendo de aceitar membros na igreja que não sejam convertidos, não é isso. Eu estou dizendo que a igreja em si deve acolher as pessoas, deve ser um ambiente onde as pessoas elas queiram ir, ou pelo menos quando forem, não se sintam constrangidas pelos olhares das pessoas. Esse é o ponto, né? Já vi extremos de gente sentar assim, a outra sair. Meu Deus do céu, imagina que constrangimento, né? Ou não dá atenção. Amados, a gentileza e a educação fazem parte do Evangelho, tá certo? Isso é espiritual. Vamos ler um texto de Tiago? Vamos lá, para a gente ver que eu não estou aqui falando uma coisa que não é bíblica, que não tem nada a ver. Tiago, ele fala algo muito interessante. Eu acho que eu até já li esse texto, mas vamos ler de novo. Capítulo 3, versículo 13 em diante. Gentileza, amados, educação. Atenção. É isso que a gente precisa praticar, e isso é um bom testemunho do Evangelho. Capítulo 3, verso 13 de Tiago. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento de divisão, né, faccioso, em vosso coração, não vos glories nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, é diabólica, e é animal e é diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria, esse é o destaque, que vem do alto, é primeiramente pura, depois é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem passilidade e sem hipocrisia. Então, olha que coisa interessante que Tiago mostra. O que é ser sábio e o que é ser espiritual. Pessoas que tratam bem as outras pessoas. Gentileza, educação, amados. Olhar no olho, né? Se o cumprimento é apertar a mão, então aperta a mão olhando no olho. Eu penso no alguém que fica assim, bravo. Quando é cumprimentado e a pessoa está olhando para o outro lado, né? Eu aperto mais forte assim, eu aperto ungido, né? Aquele pentecostal assim, olha para mim, meu irmão. É comigo que está falando, né? Olhe para mim. Se é para abraçar, abrace com sinceridade e calor humano, né? Se é para dar atenção, então dê atenção. A gente precisa entender, amados, que esses gestos simples, eles dão bom testemunho porque nós somos os comunicadores do Evangelho, né? Então, se a gente trata mal uma pessoa,
que nós estamos falando? Eu sou representante de Jesus, e eu estou representando Jesus dessa forma. Vocês percebem que são detalhes que às vezes a gente fala, isso aqui não é espiritual, ninguém dá atenção, porque não parece ser espiritual, mas a Bíblia ensina que a gente precisa ser uma igreja, ou cristãos, ou discípulos de Cristo, que dê bom testemunho nos relacionamentos, amados. Aí a gente muitas vezes recebe na igreja com um sorriso, né? Aí encontra a pessoa aí no meio da rua, não olha no rosto. Como assim? Porque era uma simpatia na igreja, né? E um antipático fora dela. Porque era um educado, querendo saber até o nome para pôr na folhinha lá, e encontrou no mercado, no açougue, não sei aonde, e não deu atenção. Como assim, amado? Vocês percebam que isso não é coerente, isso não cabe em uma igreja que ela quer de fato servir a comunidade, que quer expressar o Evangelho, não é? Como o Evangelho é. Então a gente precisa dar atenção a esses detalhes, coisas que muitas vezes a gente pensa que não tem nada a ver, mas tem sim. Então vamos lá. Essa é a igreja de Jerusalém, né? Antioquia, a igreja de Antioquia. Lá no capítulo de número 11, se não me falha a memória, 10, 11 de Atos, a gente vê lá que os discípulos, capítulo 11, né, verso 26, é um texto bem específico, que vai falar que lá, pela primeira vez, nessa cidade de Antioquia da Síria, né? Tinha duas Antioquias, mas essa aqui, Antioquia da Síria, pela primeira vez lá, os discípulos foram chamados de cristãos, pela primeira vez. Ninguém se referia ao cristão como discípulo. Lá foi a primeira vez que isso aconteceu. Ó. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, o Barnabé e o Paulo, né? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aí eu inverti o negócio, né? Não é os cristãos chamados de discípulos, é os discípulos chamados de cristãos. Então, pela primeira vez, os discípulos de Jesus chamaram eles de cristãos. Olha só, quem que chamou eles de cristãos? Uns aos outros? Não. As pessoas de fora viam como eles se comportavam. Isso aqui foi um ano de avaliação. Um ano eles dando bom testemunho, um ano ensinando o Evangelho. Aí os que estavam de fora da igreja falaram assim, esses discípulos de Cristo, eles são cristãos. O que isso quer dizer? Quando a gente pega no sentido mesmo da palavra, do texto, né? E o latim fala de cristianos. Cristianos é um nome que a gente tem, né? Cristiano. O significado são seguidores de Cristo. Como tinha os herodianos, né? Então, os herodianos eram aqueles que seguiam Herodes. Os cristianos seguiam Cristo. Então, os cristãos, eles eram pequenos cristos. Olha que coisa interessante. Quando Pedro ele foi pego lá Jesus estava sendo julgado, né? Estava sendo lá torturado. Pedro observando de longe. Aí chegaram para Pedro e disseram assim, tu é dele, não é não? Não, nunca vi esse homem. Simples assim, né? Negou. Aí segunda vez, não, você fala como ele. Você fala como um galileu. Não, nunca vi esse homem não. Mas olha que coisa interessante. Mesmo Pedro negando, as características de Jesus eram tão fortes nele, que as pessoas falam, você fala como ele. Andou com Jesus 3 anos, foi tão influenciado, que mesmo negando com a fala, a vida dele já estava impregnada de Cristo. E as pessoas observavam a forma de falar, a maneira como eles tratavam as coisas, como eles viviam. É isso que a igreja de Atos, lá desde o capítulo 2, mostra, verso 42 até o 47, vai falar isso, né? Que as pessoas que estavam de fora da igreja observavam aquele povo, como eles viviam. Eles glorificavam a Deus, porque nunca viram um povo viver daquela forma, tratando bem um ao outro, sendo generosos, cuidando do outro. Olha que coisa interessante, partilhando os seus bens materiais para suprir a necessidade do outro que tinha falta. Então isso era um bom testemunho. Sem fala, eles pregavam o Evangelho. Como a gente falou em alguma aula passada, que eu acho que o Brasil está cansado de igreja evangélica, de discurso. Ninguém aguenta mais ouvir pregação, né? O que as pessoas querem ver é o Cristo naqueles que pregam Ele. É isso que talvez falte nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Gente que de fato mostrem
não só falem do Cristo, né? E a gente percebe que a igreja de Antioquia tinha essa característica aí. Então, com a característica assim, cultural diversificada, né, acolhia muitos grupos étnicos, a gente vê nessa igreja aqui. Sem se importar com o rito da circuncisão, por exemplo, como fez a igreja de Jerusalém, né? Não, aqui precisa fazer desse jeitinho aqui. O negócio de circuncisão era dos judeus mesmo, né? O menino lá tinha que fazer uma pequena cirurgia lá no órgão genital, né? Esses irmãos que querem, assim, às vezes tem que guardar sábado, vai lá fazer uma circuncisão também, varão? Isso não querem guardar, isso aí não quer, né? Só o sábadozinho, né? Tá bom. Então eles não se importavam com o rito, por exemplo, aqui, né, da igreja, da circuncisão, como faziam alguns cristãos em Jerusalém. Com isso, ensinou muitos gentios, enviou missionários e realizou ação social para a igreja em Jerusalém. Então, essa igreja de Antioquia, olha a característica que ela tinha. Ela conseguia administrar com a diversidade que se tinha culturalmente, porque lá você tinha gentios de muitos lugares. Aqui a igreja de Antioquia já era um pouco mais madura do que a de Jerusalém na compreensão do que o evangelho valoriza, como eu disse, o caráter. Então muitas dessas questões de comportamento, de gosto, né, e tal, apareceu com cabelo vermelho, né? E aí, isso diz respeito ao caráter da pessoa? Isso influencia? Isso é um mau testemunho? Ou ela só gosta do cabelo vermelho? Eu acho interessante, na adolescentezinha, todo mundo vê, né? Mas de repente na irmã lá, mais avançada lá, né, a outra até fala, nossa, ficou linda. É natural, acaju. Quem é que nasce com cabelo acaju, meu irmão? Mas brincadeiras à parte, né? A gente entende aqui que essa diversidade, amados, a gente precisa também ter essa característica aqui, tá certo? Que entende que essas questões culturais, muitas vezes, ou aliás, todas as vezes, elas não importam nem para Deus e muito menos para nós deveria importar também, tá? Então a gente precisa entender essa questão, porque senão a gente perde a oportunidade de compartilhar o Evangelho, pregar o Evangelho, amados. Aquilo que o Evangelho de fato propõe. Porque muitas vezes a gente vai em algumas igrejas e lá está denominado culto de doutrina. Aí você espera que alguém abra a palavra e ensine a palavra nas doutrinas bíblicas. Aí você vai ver, meu irmão, é um monte de coisa de pode e não pode, falando, mas calma aí. De onde vem isso? Vem da tradição religiosa daquela denominação, mas não é ensino bíblico. Chamam de doutrina, mas doutrina bíblica não tem. São mais costumes, né? Como a gente vê na Bíblia, né? Tradições e costumes humanos. Como a gente falou no começo, que isso aí não importa para Deus e não faz nenhuma diferença. A terceira igreja é a igreja de Éfeso. A gente já vê isso aí lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, tá? É uma igreja que teve mais investimento, né, de Paulo em termos de tempo, ensinando e preparando a liderança leiga naquela cidade, aproximando assim os judeus e os gregos, ensinando de casa em casa. Então lá no capítulo 18, a partir do verso 24 até o capítulo 19, verso 12, né, vai falar sobre essa igreja, tá? Depois, se vocês quiserem ler em casa, fique à vontade para vocês terem os detalhes aí. Só estou dando a referência e passando um pouco por cima aqui na pincelada. Mas essa igreja de Éfeso, bom, se Antioquia tinha diversidade cultural, Éfeso era uma cidade bem distante de Jerusalém, com uma cultura totalmente diferente também. E lá você tinha a diversidade muito maior. Só que o que Paulo fez foi a igreja que ele mais se dedicou. Ficou 3 anos, no mínimo, nessa igreja, ensinando, 3 anos. As outras igrejas ele ficava pouco tempo, né? Falava do evangelho, plantava a igreja, ganhava algumas pessoas, ordenava lá um pastor, lá um presbítero e tal, e ia embora. Depois enviava uma carta, alguma coisa assim, né? Ou enviava alguém para supervisionar essa igreja. Nessa não, Paulo fica 3 anos, ininterrupto, ensinando, preparando, inclusive, aqui é bem interessante, amados, que ele prepara a liderança leiga. O que quer dizer isso? Aqueles que não eram ordenados ao ministério. Aí, por exemplo, que para você dar um aviso, pegar o microfone e dar um aviso, você tem que ter um doutorado em teologia, senão não vai. Uma coisa absurda assim. Quem fala lá é 1 ou 2 e olha lá, né? E o povo todo lá, a maioria não tem nem direito, porque não tem as academias, não tem essa preparação toda. Eles acham mais ou menos como a igreja católica lidou por quase 1000 anos. Ou seja, quem podia falar? Só os padres. Só. Ninguém mais, amigos. Você tinha somente uma voz na igreja, que era do oficial,
que era chamado de clérigo. E o povo era quem? Os leigos, né? Então eles faziam essa divisão, os clérigos, os oficiais e os leigos. Só que os clérigos eram 2, 3 gatos pingados lá. Só que Paulo entendeu aqui que essa diversidade de irmãos que mesmo não tendo esse chamado, essa vocação ministerial, que Paulo reconhecia, que tinha assim os pastores, que tinha assim os evangelistas, que tinha assim lá os mestres, ele entendia isso, né? Só que Paulo entende também que o Espírito Santo poderia usar todos esses irmãos de maneira diversificada. Então olha que coisa interessante, aí precisa ter um equilíbrio, você também não vai pegar qualquer pessoa, colocar em liderança de igreja ou para realizar algumas coisas, né, importantes aí. E precisa ter muito cuidado para identificar a maturidade das pessoas que vão ter as oportunidades porque assim, o que também eu já vi, coisas absurdas, né, gente num culto público, domingo, né, dada a oportunidade de falar tanta besteira, e a gente precisa entender, amados, é um lugar muito, não é o lugar em si, mas é um momento muito precioso, um culto público, porque há pessoas muitas vezes lá que nunca ouviram falar do Evangelho, e talvez seja a única vez que vão ouvir falar do Evangelho, né? E aí vem uma pessoa e fala coisa que não tem nada a ver, prejudica muitas vezes a alma que está ali, fora os demais irmãos. Então a gente precisa achar um equilíbrio, né? Para que pessoas assumam responsabilidades e tenham oportunidades em um culto público, em uma igreja local. Não precisa também ter um PhD na teologia, mas também não pode ser um novo convertido, um neófito, uma pessoa ignorante, uma pessoa que ainda não foi trabalhada em algumas questões fundamentais na sua vida cristã, né? Então, é esse equilíbrio aqui. Mas essa igreja aqui, ela teve essa característica aí, Paulo investiu, e essas pessoas, elas alcançaram as casas. Então esse é um benefício também de você muitas vezes, que é o que hoje muitas igrejas estão trabalhando, né? Uma chama de pequeno grupo, a outra de célula, a outra de, que mais que tem o nome que chama? Pequeno grupo, célula, grupo pequeno, tem pequeno grupo e grupo pequeno, entendeu? Ai meu Deus, isso é a mesma coisa, né? Meu povo que põe polo, né? Os polo, enfim. Mas a questão é, você não precisa de uma pessoa também que seja um pastor ordenado para desenvolver esse trabalho num pequeno grupo, numa casa. Mas você também não pode ter uma pessoa lá que seja uma imatura, mau testemunho e etc e tal. Então você precisa achar um equilíbrio. Mas aqui a gente percebe essa diversidade que alcançou muitas e muitas pessoas. Ou seja, saíram do templo. Entenderam? Saíram dessa liturgia. Eles se reuniam nos templos? Sim, mas também nas casas e nas praças. É o que o texto de Atos vai falar. Então a gente precisa entender que não é só na praça, né? Tem um povo aí também que está desprezando qualquer proposta de ter uma igreja do jeito que a gente, né, tem alguns séculos. As outras falam, não é só na praça a gente não vai não, é só no templo. Também não, calma aí, só aqui? Então a gente fica nessa bolha, né? Então, não, é só em casa. Também não. Então a gente precisa entender que o Evangelho, ele tem essa possibilidade, essa teia, irmãos, de se estender. E a gente falar do Evangelho e ser igreja em formatos diferentes. Quanto a gente não entender essa dinâmica e o que nós vivemos hoje, porque a gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo para fazer o quê, amados? Contextualizar a forma do Evangelho. Eu jamais vou propor o conteúdo que seja negociado. Não é conteúdo, é a forma que se leva a isso. Entenderam? É a forma, a embalagem. E a embalagem tanto faz como tanto fez, que são essas formas, né? Vocês acham que sempre a gente teve esse formato de igreja do jeito que a gente tem, assim? Templo construído, liturgia, começa com 3 hinos da harpa, ou então com a banda louvando, lá cantando, e aquele... Não, amados, isso aqui foi fruto de construção ao longo dos séculos. Não é nem tudo ruim, nem tudo bom. Tem coisa que para mim não faz sentido, tem outras coisas que são boas. Então a gente precisa entender que isso é fruto. Você pensa que a igreja sempre se comportou assim? Não. Isso veio a partir do ano 300, por exemplo, depois de Cristo, com Constantino, né? Você pensa que em todo mundo é assim, desse jeito, essa liturgia? Também não. Tanto é que tem igrejas que, né, cada uma tem um seu jeitinho aí de servir a Deus. Mas a gente precisa identificar o que é bíblico e o que não é. Bom, amados, falado então sobre essas igrejas, vocês não têm nenhuma pergunta, nenhum comentário? Inclusive, pode discordar, não tem problema não. Tá tudo certo? A gente pode avançar?
Eu quero falar sobre espiritualidade materializada, né? Eu quero pegar 3 expressões, amados, de adoração que a gente tem principais aí, para mostrar que nem sempre essa questão que a gente acha que é espiritual, ela é abstrata, como a gente tem falado, né? Ela é assim uma questão espiritual, não pode ser nada concreto. O jejum, por exemplo, não é uma prática que a gente tem de assim, essa prática é de alguém espiritual, né? Que está buscando a Deus e tal. Mas e aí? Jejum pelo jejum? Porque tem gente que faz greve de fome. É diferente. Greve de fome e jejum. O que é a greve de fome? Eu não vou comer até que eu não receba isso. Tem uns irmãos que fazem isso. Eu vou jejuar para que Deus me dê tal coisa. Enquanto Deus não me der, enquanto Deus não fizer, eu vou jejuando até... Olha só, tem muitas pessoas que pensam assim e praticam assim. Isso é greve de fome, não é jejum. O que é jejum? Que Deus de fato diz, esse jejum eu reconheço. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 58, versículos de número 3 ao 14, só para a gente entender. Isaías, são 2 textos que eu vou pegar do Antigo Testamento, tá? Isaías 58, versículos de número 3 ao 14. Na minha versão, pelo menos, diz assim. Todos acharam aí? Bom, tá? Então vamos lá. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O povo reclamando com Deus, né? A gente jejua e o Senhor não responde. Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, aí já é Deus respondendo, né? Pelo profeta. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então, o que Deus está falando? Quando vocês jejuam querendo satisfazer os desejos de vocês e ainda vocês colocam que vocês têm direito, vocês têm mérito nisso. Estão fazendo, então tem que receber. Né? Verso 4. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, Deus dizendo, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Amados, aqui está alguns critérios interessantes. Jejum é uma prática privada. Sério, é privado. Isso se faz no privado. Ninguém precisa saber que eu estou jejuando. Né? Então eu fico meio assim desconfiado com essas propostas de anunciar jejum, chamar o povo. Você pode propor, irmãos, tem uma vida de jejum, aí sim. Mas aqui é no âmbito privado. É como a oração, por exemplo, ou a oferta, a esmola, né, que Jesus chama lá no capítulo 6. Eu dou e uma outra mão não sabe. Eu faço e ninguém sabe. Eu não preciso alardear, tocar trombeta, como diz o texto, né? Que eu jejuo, que eu oro, que eu leio Bíblia, que eu faço isso e aquilo. Não, amados. Essas coisas são feitas nos bastidores, entre eu e Deus, e ninguém mais. Que tem irmão que jejua, não lava nem o rosto, vem para a igreja de manhã com a remela no olho, descabelado, escova nem os dentes. Né? Aí quando fala alguma coisa, o outro cai. Não é unção, é o mau hálito. Né? Tem uns que nem banho toma, mano. Levanta a mão e se cumpre o texto lá, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, tu não será atingido. Brincadeiras à parte, vamos voltar aqui, ó. Verso 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, né? Aquela questão de se curvando e tudo mais, e estenda debaixo desse pano de saco grosseiro e cinza. Isso era uma prática dos judeus, tá? Então quando eles iam, né, assim, declarar publicamente, eles faziam isso, né? Então tirava as roupas, se vestia de um pano de saco, que era para incomodar. Era uma questão de sacrifício. Entenda, jejum não é sacrifício. A Bíblia não ensina isso, né? Eu vou fazer um sacrifício a Deus. Não, isso não é bíblico. Deus não pede essas coisas, tá? E nem tem que ser como essa sensação de estou sacrificando a Deus. Sacrificando coisa nenhuma. E tem uns que faz jejum de Coca-Cola, de hambúrguer, de chocolate. Aí, pelo amor de Jesus Cristo, né? Aí eu não aguento. Não dá, né, irmão? Então as ideias que vão criando aí meio estranha. Mas vamos lá. Chamarias tu isso jejum e dia aprazível, Senhor? Deus perguntando, né? Confrontando o povo. Porventura não é este o jejum que escolhi? Agora sim a gente vai ver o que Deus diz. Isso aqui, para mim, é um jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade, ou seja, que não seja uma pessoa injusta, ímpia, né?
que desfaça as ataduras do jugo, que não oprima as pessoas em relação nenhuma, que deixes livres os quebrantados, que despedace todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Olha que coisa interessante. Então Deus diz assim, ó, vocês têm que praticar a generosidade. Isso para mim é jejum reconhecido. Eu não estou dizendo que a prática do jejum, como abster-se de alimento por um tempo, isso não é jejum. Mas se não vier acompanhado, irmãos, com essas virtudes, Deus simplesmente fala, isso aqui para mim é só uma questão religiosa. Vocês estão fazendo isso aí e eu não estou recebendo nada. É como a adoração, por exemplo, a oferta que a gente falou do capítulo 5 de Mateus, versos 23 e 24. Lembram desse texto que eu falei para vocês? Numa aula passada? Quando fores ofereceres a Deus uma oferta, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai reconciliar-se com teu irmão, depois vem e oferece. Porque Deus jamais vai receber nada de ninguém nas condições de intriga, se essa pessoa não perdoa. Mas a gente precisa entender que a Bíblia, o que ela fala é sério. Quando a gente não perdoa alguém na relação, nós não somos perdoados por Deus. Quando a gente não tem uma vida diante de Deus e diante das pessoas, melhor dizendo, né, nos relacionamentos, como eu disse, a gente é ignorante, a gente é egoísta, fofoqueiro, né, não sabe perdoar, não adianta fazer nada para Deus, absolutamente nada. Deus não recebe nada. Pode falar língua estranha, pode sentir a presença de Deus, isso não quer dizer que Deus está reconhecendo os nossos atos, amados. A gente se engana muito com as aparências, com os resultados, com as sensações, com os sentimentos. A gente precisa acreditar na palavra de Deus, o que ela fala a respeito daquilo. Não o que eu sinto, nem muito menos o que o outro profetiza a respeito de mim. Né? Precisa ter muito cuidado, senão a gente vai por um caminho muito perigoso. Vamos lá no verso 8 aqui, ó. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o que o profeta está dizendo. Quando vocês fizerem isso, sejam generosos, cuidar do pobre, aquela coisa toda, Deus já vai abençoando você. Eu nem estou fazendo nada pedindo para mim, nem estou fazendo nada para me beneficiar. Eu sirvo ao outro. À medida que eu sirvo as pessoas, Deus vai me abençoando, amados. É aquela ideia de enquanto eu cuido dos outros, Deus cuida de mim. Enquanto eu me preocupo com os outros, intercedo pelos outros, volto minha atenção aos outros, Deus está cuidando da minha vida. Essa é a ideia, não é? Nós somos tão egoístas que a gente se preocupa muito com a gente e a gente despreza os outros. E a gente se torna aquelas pessoas consumistas de Deus, egoístas. E quando, inclusive, acontece alguma coisa boa na nossa vida, a gente acha ainda que foi por causa de nós. Não. Tudo o que acontece na nossa vida é apesar de nós e por causa de Cristo. Tá certo? Verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, e a diferença, né? A opressão. O estender do dedo ou falar vaidade. Olha que coisa interessante. Então quando aquele povo não fosse mais, não oprimisse mais, não fosse injusto, não apontasse mais, né, estender o dedo, né, não apontasse mais as pessoas e não falasse coisas ociosas ou vaidade, então Deus estaria ali pronto para abençoá-los. Verso 10. E se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Pô, irmãos, eu acho interessante isso aqui, né? Quando abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Isso nem está falando de alimento físico, né? Está falando de questões emocionais, espirituais, afetivas, dar atenção, se preocupar com a pessoa. Esse é o sentido do negócio. Olha que coisa interessante. Deus dando orientação. É isso que eu quero de vocês. Isso para mim sim é um jejum verdadeiro, né? Verso 11, vamos até o 14, hein? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isso aqui é poético, né? E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das roturas. Olha que coisa interessante. E restaurador de veredas
para morar. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade, no meu santo dia, e te chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, olha a ênfase, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. O verso 12 e o 13, né, principalmente, Deus falando assim, ó, se vocês não se preocuparem com vocês sendo egoístas, eu cuido de vocês e abençoo vocês. É simples assim. Então, muitas vezes a gente pensa que o espiritual é a gente ter essa prática do jejum. Não deixe de fazer essas coisas. Não é isso que eu estou dizendo, isso não é e não faça. Eu estou dizendo que fazendo essas coisas sem esse conteúdo, isso não é espiritual, isso não beneficia nem a própria pessoa, muito menos as outras pessoas, e Deus não recebe nada disso, amados. Veja só que coisa interessante. Então, jejum, né? Eu acho, por que não fazem uma proposta de jejuar, de ficar um mês sem falar da vida de ninguém? Seria muito bom. Já pensou que coisa boa? Avivamento. Língua de fogo. Essa, né? Ia falar língua de fogo, não é aquela língua dom de línguas, né? Falar dos outros. Oh, meu Deus do céu. Oração, amados. Capítulo 6 de Mateus. Oração, capítulo 6. Então, a oração que muitas vezes a gente fala é oração, oração. Buscar Deus em oração, dobrar o joelho. E tem gente que acha que se não for de joelho dobrado não vale, né? Ou se não for em pé não vale, né? Eu acho engraçado, né? Como a gente tem essa diversidade na sala de aula, aí a gente fala, vamos orar, e tem uns irmãos que se põem de pé, né? E outros ficam sentados. Aí um fica olhando para o outro, falei, esse rapaz não vai se colocar de pé. E o outro que está sentado diz assim, mas precisa estar de pé? Aí percebe como é muito mais costume de uma tradição que a gente recebeu do que propriamente, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? Como devemos orar? A posição do corpo? Não fala, mas uns entendem que pode ser de joelho, outros pode. Na Bíblia a gente tem gente orando deitado, gente orando sentado, gente orando de joelho também. E tem uma oração lá de Elias, lá que eu tentei fazer um dia, mas não consegui. Eu acho que é por causa da coluna, né? Que ele colocou a cabeça no meio do joelho, das pernas, assim. Tem essa oração de Elias lá, né? Colocou. Rapaz. Então, só para a gente entender, amados, tá? Oração, ela não é essa questão religiosa. Capítulo 6, verso 9 ao 11, o próprio Jesus, a boca de Jesus, né? Diretamente vai nos orientar aqui, porque ele foi pedido. Os discípulos falaram assim, Senhor, nos ensina a orar, como fez João Batista aos seus discípulos, porque todo mestre ensinava os seus discípulos a orarem, e cada mestre tinha a sua oração. A oração do mestre não era apenas a oração, continha a cosmovisão, continha o que ele entendia de mundo, de Deus e de tudo, irmãos. A oração que cada mestre ensinava aos seus discípulos era o resumo do seu ensinamento. Então, essa oração aqui ela é muito importante, porque não é uma reza, né? Como muitos fazem. Quer orar literalmente? Não tem problema. Orar, tem uns irmãos que antes de qualquer coisa oram, né? Pai nosso que está no céu, santificado e tal, e depois segue a oração. Não tem problema. Mas não é isso que Jesus ele propôs, né? Ele ensinou aqui os princípios que devem ser colocados na oração. Então, vamos ver aqui, ó, capítulo 6, versículos de número 9 a 11. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Olha que coisa interessante. Primeiro ponto aqui, amados. Se relacionar com Deus como Pai. Veja bem, ninguém em toda a história do mundo e de Israel tinha se direcionado a Deus com esse termo, Pai. Ninguém, amados. O judeu nem ousava chamar Deus de Deus, né? Criaram um monte de expressões lá, Hashem, Adonai, Yahvé, e aquela coisa toda, para não chamar Deus de Deus, para não infringir o quarto mandamento, se me fala na hora, o quarto mandamento, né? Não falar o nome de Deus em vão. Pai é muito próximo, muito íntimo. Parece até ser um negócio assim meio desrespeitoso, chamar de pai. E não é pai, né? Depois o Paulo vai falar que na verdade é Abba. Abba, Pai.
né? O termo é mais ou menos assim, nesse aba, né, no hebraico, seria para aproximar da gente, para a gente entender. Painho, na minha terra de painho, né? Painho, papai, paizinho, uma coisa mais íntima, sabe? Mais, não é aquele negócio pai, tem uns que é pai, né? Não, um negócio mais próximo ainda. Então Jesus, ele vai ensinando, se relacione com Deus com essa filiação. Criador, criatura, Senhor, servo, né? Deus e aquela coisa toda. Não, não é isso. Não quer dizer que a gente não considere Deus, não reverencie Deus. Mas Jesus estava ensinando, se relacione com Deus assim, na intimidade de um filho com o seu pai. Então, Pai nosso, que estás no céu. Então ele está ensinando, Deus está acima de tudo e de todos e de fato é diferenciado. Santificado seja o teu nome. Eu fico pensando, como que o nome de Deus, que já é santo, dito pelos anjos 3 vezes, né? Santo, 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 pode ser ainda mais santificado, amados. O que Jesus estava dizendo aqui? Que a gente pode santificar o nome de Deus? Não, não é nesse sentido. Quando Jesus diz assim, então ore, santificado seja o teu nome, a gente precisa entender, inclusive, o que Jesus está falando antes do versículo 9. Aliás, todo o Sermão do Monte, o caráter do discípulo de Cristo. É isso que ele está dizendo, né? Santificado seja o teu nome na minha vida e através dela, para que os outros vejam pelas minhas ações. É isso. Vocês estão percebendo que é um negócio muito mais além do que essa questão que a gente entende que é espiritual? Não, amados, tudo aqui tem que ser materializado. Porque é muito fácil a gente exercer essa espiritualidade, como eu disse, vertical, eu e Deus. O difícil desafio é fazer com que essa relação vertical, ela também se torne horizontal. Ó. Né? Não é a cruz? Não? Então, onde se encontra, de fato, o ser humano e Deus? Na junção da cruz, que é o vertical e o horizontal. Não é isso? É isso aqui, é sério. É a cruz, é a junção disso. Não existe espiritualidade que só seja vertical, como também não existe espiritualidade que só seja horizontal. Senão a gente cai também num perigo aí da filantropia, né? De mais um clube, alguma coisa que está fazendo benefício para a humanidade, sem os valores, o conteúdo e sem a glorificação de Deus. Então, para ser completo, de fato é isso. É estranho, né? Fazer assim, amém. Então, vamos lá. Santificado seja o teu nome em mim, né? Venha o teu reino. Nós aprendemos que não é venha a nós o teu reino, né? Olha que coisa boa. Pelo menos no curso todo uma coisa vai... Eu aprendi que não é venha a nós. Venha o teu reino. Por quê, amados? Porque nós aprendemos que a nós o reino já veio quando nós aceitamos a Cristo, né? E venha o teu reino é um desejo que o reino de Deus seja uma realidade na vida de todo mundo. Esse reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo, como nós lemos lá em Romanos capítulo 14, verso 17. Vocês já até decoraram esse trem aí. Vamos lá. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, que a vontade de Deus seja feita aqui, como no céu já é feita. Aqui não é. Não é feita. Os crentes não estão fazendo a vontade de Deus plenamente, imagina aqueles que não, né? Então, mas esse deve ser o nosso desejo. Que a vontade de Deus ela seja cumprida aqui na terra, como já é no céu, tá certo? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus está dizendo assim, ó, não seja ansioso, é o que ele está falando inclusive um pouquinho para trás, né? Não seja preocupado com o dia de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque basta a cada dia o seu mal, não é que ele estava ensinando? Então olha só como ele vem resumindo o que ele já estava falando, amados, nessa oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha a questão aqui. Senhor, do mesmo jeitinho que eu perdoo minha sogra, meu cunhado e quem me fez mal, do mesmo jeito, o Senhor perdoa também assim a mim, tá? Imagina se a gente, de fato, né, chega diante de Deus, Senhor, do mesmo jeito que eu tenho perdoado as pessoas que me têm ofendido, o Senhor me perdoa do mesmo jeitinho, nem mais nem menos. Será, amados? A gente tinha coragem de se aproximar de Deus fazendo isso? E tem mais um detalhe aqui, perdoa as nossas dívidas. Aqui é uma questão coletiva também, porque os pecados não é só meu.
Lembra? Eu já falei isso aqui acho que na primeira, segunda aula com vocês. Vocês lembram disso, não? Não? Sim? Tá tudo certo, por isso que a gente vem repetindo, né? A gente esquece mesmo. Quando alguém peca, erra, algum irmão, um irmão em Cristo, sendo ou não da minha denominação, da minha igreja, da minha comunidade de fé, da igreja local, sendo ou não, é meu irmão em Cristo, se ele peca, o pecado não é só dele, é meu também, amados. Eu preciso assumir isso como meu. Isso é o senso de coletividade que o Evangelho pretende nos formar. Eu estou aqui, eu e Deus está de boa, está tudo bem, zerado, eu estou dando conta, faz 20 anos que eu nunca saí da igreja. Tem uns que vai, né, criando esses negócios, né? Eu não, isso aí que é um desgraçado pecador, desviado, desviou, mau testemunho, é ele, o problema é dele, não é meu, eu estou fazendo a minha parte. A gente tem essas conversas, esses pensamentos. Ó, Senhor, nunca saí da tua casa, nunca transgredi nenhum mandamento. Agora esse aí, ó, gastou todo o dinheiro com as prostitutas e vem aí agora? Não. Ó, como muitas vezes a gente parece, porque a gente prega, a gente fala do filho pródigo. Mas e o irmão mais velho do filho pródigo? Quantas mensagens vocês já ouviram? O filho pródigo deve ser um bocado, né? Um monte, né? Que é fácil a gente ver. O cara que saiu, desmantelou tudo, desviou, bagaçou a vida e está voltando lá todo arrebentado. Isso é fácil. Mas e os perdidos dentro da casa do pai? E muitas vezes, ó, né, tem essa postura. Eu não, Senhor, nunca desviei, nunca faltei uma escola bíblica, nunca... Ai, meu Deus do céu. E Deus dizendo, não, você não está entendendo nada, você está perdido aqui nesse contexto. Ó, vamos lá, então a gente precisa entender. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, se o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados também são nossos. Essa é a conclusão que eu queria trazer, né? E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ou seja, Jesus, ele arremata aqui dizendo para que Deus possa sempre nos conduzir a uma vida de, embora tenha provações, que Tiago vai dizer, né, que Deus não tenta ninguém, mas cada um é provado e tentado segundo os seus próprios desejos, mas que Deus possa nos livrar das consequências das nossas tentações, porque o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus para sempre. Então, olha a oração, que muito mais do que a fala, do que orar a Deus no sentido de falar com Deus, porque as pessoas falam, não, orar é falar com Deus. Não é? É e não é. É, mas não é tudo, entendeu? Oração, na verdade, é um conjunto disso tudo que Jesus vem ensinando, porque não adianta eu lá orar a Deus e não ter esse conteúdo. Vocês estão percebendo, amados, que uma coisa não está desligada da outra em momento nenhum? Jejum, oração, e tem mais um negócio que eu quero falar aqui, que é a música. Eu peguei 3 expressões que a gente, né, sempre aborda como espiritualidade. Quem é espiritual tem que ter esses exercícios, disciplinas espirituais, e tem que ter mesmo. Só que dessa maneira aqui, tá? Então, música, por exemplo. Amós, capítulo de número 5. Vamos lá? Livro de Amós. Quem achar primeiro, eu dou um sonho de valsa, um bombom. Amós. Tô brincando, viu? Dou nada não, mas tem que achar estranho. Amós. Livro de Amós. Eu tô brincando aqui, mas eu sei que são livros que muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Eu vou ensinar um macete para vocês, dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Vocês querem achar esses profetas menores? Os maiores são mais fáceis, né? Ou seja, Jeremias, Ezequiel, Isaías, a sequência é essa. Vamos aprender a sequência que fica fácil. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Então fica fácil porque a gente pega o meio da Bíblia, que é Salmos, depois vem Provérbios, depois vem... Não, mas tá difícil do mesmo jeito. Para achar os menores, localiza os maiores. Para localizar os maiores, vai no meio da Bíblia, que é Salmo. Então, com o tempo, a gente vai, né, gravando isso, memorizando isso. É sério, amados. Então, você pega uma referência, a partir daquela referência, por exemplo, quando a gente vai falar sobre história da igreja, a gente fala assim, história da igreja não, história de Israel. A gente fala assim, reino do sul e reino do norte. Eita, meu Deus, quem era rei do sul, quem era rei do norte? A gente fala assim, rei do norte são as 10 tribos. E para decorar essas 10 tribos? Fica meio difícil às vezes. Mas tem um negócio fácil, decora 2, que é o reino do sul, Judá e Benjamim, e o resto, reino do norte. Não ficou mais fácil? Depois, com o tempo, você vai decorando a reino do norte, mas sabe que Judá e Benjamim é reino do sul, o resto é reino do norte.
Você não sabe muitas vezes onde ficam os profetas maiores. Nem sabe quem são esses profetas maiores. Se são jogadores de basquete ou não, porque eles são grandes. Profetas maiores são esses 4 que eu falei. Tá, mas onde eles ficam? Não sei exatamente. Você sabe onde fica o meio da Bíblia? Que eu só não sei. Aí a partir daí você vai, entendeu? As referências que eu estou dando, não sei se vai ajudar. Para mim ajuda, né? Para mim isso ajuda. Então, tá, o último que a gente viu é Daniel, né? Então, depois de Daniel, ó, a gente tem Oséias. Então, depois do profeta, qual que vem o primeiro? Oséias. Depois de Oséias, vem lá o Joel. Depois do Joel, quem vem? Aquele que nós queremos, o Amós. Então já ficou fácil. Oséias, Joel e Amós. Depois dos 4, que vocês já decoraram, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? Aí vem Oséias, Joel e Amós. Então, já começou a ficar bom por aí. Capítulo 5, versículos de número 21 ao 23. Olha o que Deus estava falando para aquele povo que cantava, que adorava, irmão. Que era coral, era banda, era uma maravilha. Aí Deus disse assim: aborreço, desprezo as vossas festas. Meu irmão, algumas festividades de 3 dias aí, sexta, sábado, domingo. Festividade do templo, ciclo de oração, dos adolescentes, dos varões, da igreja, é festa para todo lado. Pensando um povo que gosta de festa, é crente. É o ano todo, festividade, né? Eu acho uma maravilha. Aí Deus diz assim: eu aborreço e desprezo as vossas festas. Eu não estou dizendo que Deus aborrece tudo isso que a gente faz, não é isso. Eu estou dizendo que se não tiver o conteúdo, isso que a gente faz também não é recebido por Deus. Esse é o ponto, amados, tá? Aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afaste de mim o estrépito, o barulho, né, dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Olha que coisa interessante. Aqui, irmão, era a forma deles adorar, oferecer lá o animal, né, aquela coisa toda que eles faziam. Nós hoje é o quê? É música. Música, não é música? Não é lá o coral, a banda e tudo mais? Né? E Deus diz assim: eu não ouço. Por que Deus não ouvia? Por que Deus não reconhecia essas expressões que a gente chama expressões de louvor? Por que Deus não recebia um cântico, uma música? Mesmo que o povo derramasse uma lagrimazinha, tremesse a mão, os lábios, né? Chupasse o dente, né? Por que Deus não recebia, mas era música? Estava cantando um salmo, estava lá pegando uma harpa cristã, né? Por que Deus não estava recebendo? Vamos para o capítulo 4, verso 1 e 12, do Amós mesmo. Capítulo 4, verso 1 e 12. A gente precisa entender o contexto, né? Capítulo 4, versículo 1 ao 12. Ouve esta palavra, vós vacas de Bazã. Olha como o profeta chamou as mulheres, suas vacas de Bazã. Aqui é pejorativo, né? É ofensa, é xingamento, né? Mas aqui é um negócio cultural, vamos entender, tá? Não tem palavrão aqui na Bíblia, não. Ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais o necessitado e dizeis aos seus senhores: dai cá e bebamos. Vamos entender o contexto. Havia uma injustiça social que essas mulheres, elas ostentavam uma vida luxuosa, tá certo? Que era, na verdade, fruto da exploração dos pobres. Os seus maridos exploravam os pobres. E Deus está dizendo: cuidado, estou vendo tudo isso. Vocês estão oprimindo os pobres. Olha como Deus se importa com essas coisas, amados. Vocês acham que Deus não está nem aí para, miserável, gente que está na sarjeta, sertão nordestino? Vocês acham que Deus não está nem aí para a África? Vocês acham que Deus não está nem aí para um pai de família desempregado? Não, amados. Deus está atento a tudo isso. E como a gente lida com isso também. O que a gente está fazendo para que isso seja também remediado. Deus está atento a tudo isso. Verso de número 2. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca. Saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon,
disse o Senhor: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, apregoai sacrifícios voluntários, publicai o porque disso vocês gostam, né? Ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová, porque isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Só quero aqui dar uma pausazinha. Eles então davam dízimo, eles cantavam, eles faziam tudo que a religião ali, né, orientava. Eram crentes, irmão, assim, fiéis, como a gente avalia, eu estou dizendo, tá? Na avaliação de Deus. Dava dízimo, oferta, cantava, ia para os cultos, lia a Bíblia. É um religioso assim, né? À risca. Só não eram convertidos. Tinha esse detalhe. E Deus disse: não recebo nada disso de vocês. Vocês não se converteram. Deus só recebe aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz diante dele, quando nós, em Cristo, amados, nos relacionamos com Deus. E a gente percebe como a gente pode fazer tudo que a religião ela orienta? A gente pode ser aos olhos das pessoas assim, um fiel, um exemplo. E diante de Deus, assim, vocês nem se converteram ainda. Lembra de um camarada que era pastorzão da igreja, pregava demais, conhecia, pensa num professor bom de teologia, era esse homem. Só que não tinha nascido de novo. Portanto, não ia entrar no reino do céu. É o Nicodemos que eu estou dizendo, né? Então, Nicodemos, cara reconhecido como mestre em Jerusalém, pertencia à igreja, ensinava a palavra. Deus disse: então, você precisa nascer de novo. Já imaginaram um pastor que não é crente? Um pastor que não é salvo? Ó, então a gente não deve se enganar com esse negócio, não. No verso de número 6, no final, está aí: não vos convertestes a mim. No verso de número 8, está escrito: não vos convertestes a mim. No final, tá? No verso número 9, não vos convertestes a mim. No verso número 10, no final: não vos convertestes a mim. No verso número 11, não vos convertestes a mim. Não eram convertidos. Várias vezes Deus vai declarando aqui. Se vocês lerem depois, vocês vão ver o porquê que eles não eram convertidos. Porque não tinham esse conteúdo, não tinham um relacionamento com as pessoas adequadas, amados. Por isso. E aí o verso 12, que é usado em algumas pregações, eu já vi muito isso aí, esse texto aqui, ó, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. E o povo vai pregar sobre arrebatamento, sobre tudo mais, mas é juízo que Deus está falando. Se prepare, porque eu vou vir trazer o juízo para vocês. Então não peguem esse texto, irmão, para pregar nada sobre arrebatamento, a vinda do Senhor e aquela coisa toda, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o que Deus pede da gente, irmão? Que a gente se mate no jejum, fique fino de tanto jejuar, que a gente ore 24 horas igual um desesperado, suba monte, desça monte, vigília, torre de oração, quarto e tudo mais, que a gente cante, minha gente, igual o Martinho da Vila, que a gente cante louvor de noite. É isso que Deus pede? Não, Miqueias, capítulo 6. Ó, vamos para Miqueias, ficou fácil, hein? Osé, Joel, Amós. E o seguinte aqui, meu Deus, o vento aqui tá me atrapalhando também. Obadias, Jonas e Miqueias. Tá fácil demais, vocês já decoraram uns 10 livros da Bíblia hoje. Miqueias, capítulo 6. E eu nem falei do Naum, hein? Vocês sabem que existe esse livro na Bíblia, né? Naum. Tem, mano, tem. Procura na Bíblia que tem. Algumas Bíblias não tem, que o povo não acha, mas tem. Capítulo 6, versículo de número 8. 6 a 8, desculpa, 6 a 8. O que Deus pede da gente? O que Deus pede do seu povo? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? É a pergunta. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Olha o que ele está se perguntando aqui. Eu dou tudo isso para Deus? É isso que Deus quer de mim? Oração, jejum, dinheiro, tudo isso, música, louvor. Aí o profeta vem dizendo no verso 8, ele te declarou, homem.
o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É isso, amados. Espiritualidade que tem que ser materializada, senão só fica no âmbito da religiosidade. Senão a gente vai formando um monte de gente hipócrita que acha que é melhor e mais espiritual que as outras porque faz essas coisas aqui. Porque essas coisas são aparentes. Música, oração e jejum. A gente tem publicado isso. Instagram, Facebook. Eu fico olhando, os caras vão para um monte e faz live. Que absurdo, irmão. Eterno, Pai. O cara está lá postando que está entregando o jejum. Essas coisas são de âmbito, como eu disse, privado. Há o coletivo na adoração, fato. Há a oração no coletivo, fato. Mas, amados, essas questões, elas têm que ser enfatizadas no privado, diante de Deus. E com o conteúdo que nós estamos discutindo aqui. Se não, amados, não passa do teto. Não chega nem nas nuvens, muito menos no coração de Deus. Porque primeiro a gente nem sabe fazer as coisas direito. A gente canta muito mal. Não estou falando de nós desafinados, não. Estou falando de nós como uma expressão mesmo da alma. Né? Quem canta muito melhor do que a gente é qualquer passarinho aí. Qualquer um passarinho. Uma rolinha. Um pombo, que chama um pombo, louvor, muito mais assim afinado diante de Deus. Que é a natureza louvando o seu Criador, né? E muitas vezes a gente vai cantar por vários motivos que Deus aceita. Não é isso aí não, meu filho. Tu está cantando e eu nem estou ouvindo, porque isso está chegando como um barulho diante de mim. Então Deus não ouve muitas vezes, porque a gente não canta bonito. Os anjos, por exemplo, irmão, aí é coisa fina. De noite cantando diante de Deus assim, então Deus tem o seu coral lá particular. E as nossas vozes, comparadas com os dos anjos, pode ter certeza que a gente ora direito. A Bíblia diz não, ninguém sabe orar. Eu fico impressionado com alguns irmãos. Quando a gente pede para orar aqui, os irmãos ficam meio desconfiados, né? Eu sei por quê. E se eu orar errado? Mas o professor vai estar avaliando minha oração. E se eu orar que um negócio tem nada a ver? Não, nós oramos coisas que não tem nada a ver toda hora. Ninguém sabe orar. A Bíblia não diz isso? Ninguém sabe orar como convém. Então ore de qualquer jeito, irmão. Pelo amor de Jesus. Não escolha palavras, não. Porque Deus nem ouve nossas orações, porque a gente não sabe orar. Deus vê as nossas orações. São as intenções do coração que muito mais vale para Deus do que palavra. Então tem gente que ora muito bonitinho, amantíssimo Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Baruch Hashem Adonai, aquela coisa toda. E Deus assim é hipócrita. Né? Aí vem lá orando tudo torto, tudo com gíria e tudo mais. Isso aí, eu estou vendo. Estou vendo a alma dele clamando a mim. O Espírito Santo pega aquele trem assim, ó, tudo esquisito, e vai afinando assim, ó, intercede por nós, os gemidos inexprimíveis, e chega tudo certinho diante de Deus. Então Deus vê a oração, Deus não ouve a oração. Então as nossas músicas diante de Deus parece que não, né? Oração toda torta, e jejum muitas vezes que a gente está fazendo é greve de fome, porque não traz esses conteúdos nos relacionamentos. E é isso que eu queria falar hoje sobre a questão da espiritualidade materializada. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te